Mas a gente conversava lá que a RCE para o Corinthians é quase uma independência, um grito de independência do Corinthians em relação aí a credores agressivos que o Corinthians tinha. E eu separei aqui a situação de 4 credores específicos, porque foi uma relação que o Corinthians iniciou, né, ou pelo menos aprofundou e muito, na gestão dos 4 presidentes da renovação e transparência, né? Da renovação e transparência. Então a gente teve ali a primeira gestão do André Sanches, depois a gente teve o Mário Gobi, depois a gente teve de novo o André Sanches, depois a gente teve o Roberto de Andrade, depois de novo o André Sanches e depois o Dúlio Monteiro Alves. Foram aí 16 anos de renovação e transparência, né? Que começou lá em 2007, foi mais ou menos 2007 e se alongou aí até 2023. Foram 16 anos de renovação e transparência, impressionante a quantidade de obrigações desse período que o Corinthians contraiu junto a diversos empresários e não pagou, velho. Simplesmente aí, tudo que você pensar em termos de jogador, se você lembrar daquela época lá, muito passa por transações que envolviam 4 empresários, principalmente, e o Corinthians simplesmente não pagava essas intermediações que, em tese, eram devidas a esses empresários. E o curioso é que, pela política adotada pela Renovação e Transparência, parecia haver muita proximidade desses empresários com essa galera da Renovação e Transparência, né, com esses 4 presidentes. Por que eu falo isso? Porque simplesmente, além de não pagar esses valores a esses empresários, a dívida era sempre arrolada, né, em condições muito favoráveis a esses credores, com taxa de juros extremamente desvantajosas ao Corinthians. E aí a gente chega num valor, cara, que é um negócio assim catastrófico, né? Então, desde intermediações de jogadores como Ramiro, a gente está falando ainda hoje, Ederson, a gente está falando ainda hoje, Cássio, a gente está falando ainda hoje, Fagner, a gente está falando ainda hoje. Quer dizer, são intermediações que o Corinthians foi contraindo os contratos com esses jogadores, não pagava, simplesmente não pagava. E o mais engraçado é que sempre teve essas contas aprovadas pelo Coringão, né? Os órgãos de controle do Corinthians simplesmente ignoravam o inadimplemento dessas contas, simplesmente ignoravam como esses contratos eram escalonados em valores, em termos de juros, multas, chegando ao ponto aí do Corinthians dever aí praticamente quase 200, pouco mais de 200, quase 200 milhões de reais, acho que chega atualizado a 200 milhões de reais, a esses 4 empresários, né, os Big Four aí, das intermediações de jogadores. A gente está falando aqui de André Cury, né, e da sua empresa Link Assessoria, a gente está falando de Paulo Pitambeira, que tem a Talents Sport, a gente está falando aqui do Bertolucci, que tem a empresa dele, né, ele talvez seja o maior credor do Corinthians individual, aí eu fiz são valores, cara, na órbita aí de quase 90 milhões de reais ao Bertolucci, cara, impressionante aqui, ó, 53 mais 29, você vai para 81, mas quase novo, atualizado dá quase 100 milhões de reais ao Bertolucci, e o Carlos Leite, outro empresário que também a Renovação e Transparência manteve grande, mas muito próximo, muito estreito relacionamento com esses empresários durante 16 anos. O que aconteceu ali, né? É bom a gente relembrar para o corintiano não se perder, né? O Corinthians o Corinthians, através desses 4 presidentes, manteve essa relação muito próxima, né? De praticamente um escambo, uma simbiose ali de interesses. E o Corinthians foi arrolando essas dívidas. E aí, quando o Augusto Melo entra na presidência, politicamente esses caras não se acertam, né? Há ali uma ruptura clara, né? Porque tão logo ele entra, o Corinthians é réu em uma avalanche de processos, né? Todos esses empresários simplesmente não arrolaram mais essas dívidas, e aí ingressaram com ações cobrando esses valores estratosféricos do Corinthians aí, né? E o curioso é que quando eles cobram esses valores, e é o que eu sempre falo aqui, e que a galera tenta deixar para baixo do tapete, quando eles cobram esses valores, aparecem documentos que muita dívida já estava prescrita, e o senhor Duílio Monteiro Alves
o que comprova esse relacionamento um pouco suspeito do Duílio e da Renovação e Transparência com com esses empresários. Ele agraciou esses empresários com uma confissão de dívida, inclusive por dívidas prescritas. Quem fala isso não é do otimista, quem fala isso é o Corinthians, através de suas defesas que apresentou nesses processos movidos pelos empresários, falando que o Duílio Monteiro Alves agiu em afronta ao estatuto, que não poderia ter assinado aquela confissão de dívida dias antes de deixar o seu cargo, né, porque ele não havia sido reeleito, e o fez para propositadamente prejudicar o Corinthians. Veja só que cenário mais grotesco, né? E o curioso de tudo isso é que, não obstante o nosso querido Duílio Monteiro Alves tenha assinado, agraciado esses 4 empresários com novos documentos que permitiram, né, essas novas execuções, inclusive de dívidas prescritas, o Corinthians, apesar de falar que ele afrontava o estatuto, né, ao juiz, a defesa desse processo, ele nada fez do ponto de vista ético para você expulsar um cidadão desse do Corinthians. Né? Não há como você entender que, de um lado, eu falo para o juiz que o cara agiu contra o estatuto um ex-presidente, criando aí débitos milionários contra o clube. De outro, do ponto de vista ético, eu não tomo qualquer atitude em relação a ele, ele continua frequentando o Core, continua com o seu cargo no Core, lindo e tranquilamente, sem nenhum tipo de objeção por parte do Corinthians, o que mostra essa política nefasta do Parque São Jorge, principalmente aos órgãos de controle interno. Mas o fato é que, vamos lá, a RCE foi aprovada e essas dívidas todas foram todas arroladas como dívidas sujeitas ao pagamento da RCE. O que isso quer dizer? Que essa empresariada, né, Carlos Leite, Paulo Pitombeira, Luciano Bertolucci, o André Mansur, toda essa galera, André Cury, né, não é André Mansur, André Cury, toda essa galera vai ter que se sujeitar a um plano para receber essa grana deles em 10 anos. Em 10 anos, meu parceiro. Então, e assim, vai receber 4% agora, todas aquelas penalidades, todas aquelas juros, hipóteses de correção monetária estão todas afastadas. O Corinthians vai pagar isso. O Corinthians vai pagar isso através de uma incidência de um índice que é o IGPM ou o INPC, que o juiz fixou, e esses caras estão engessados. Esses caras, a força que eles tinham contra o Corinthians, que eram os inúmeros bloqueios que eles faziam rotineiramente da conta do Corinthians, eles perderam essa força. Eles não conseguem fazer mais. É como se o Corinthians não estivesse diante da RCE, a homologação da RCE, o Corinthians não está mais inadimplente com relação a esses 4 empresários. O Corinthians, que em um determinado momento, durante 2 anos, 24 e 25, ficou à mercê dos interesses desses empresários, o caixa do Corinthians, que ficou à disposição desses 4 empresários, a partir de ontem não está mais, meu parceiro. E isso é muito importante. A pressão que esses caras exerciam no Corinthians por poder bloquear as contas do Corinthians, isso não existe mais. Esses caras estão agora obrigados a se vincular ao plano de pagamento. O Corinthians não está é como se fosse novos vencimentos para o Corinthians pagar. Então, esses 4 caras que a gente muito ouviu falar lá da época da Renovação e Transparência, que é Bertolucci, André Cury, Carlos Leite e Paulo Pitombeiras, esses caras perderam força. Esses caras perderam a força política, praticamente, que eles tinham no Corinthians, porque agora eles têm dívidas não vencidas lá que o Corinthians vai pagar dentro dos limites que o Corinthians pode. E você veja só que coisa mais interessante ainda. Por que eu falo isso? Porque o Corinthians tem uma grande chance de excluir esses caras de qualquer relacionamento do clube. E ainda que eles tenham alguns jogadores lá, o Yuri Alberto, por exemplo, é ligado a um deles. A gente tenha jogadores no elenco que, de fato, ainda tem vinculação com esses 4 grandes empresários. Mas esses caras não gritam mais alto lá dentro, não. Porque o Corinthians hoje não está inadimplente com relação a eles. Não está inadimplente. E mais, né, o que tem que ser feito agora, né? O que tem que ser feito agora? Como o Corinthians colocou essa dívida na RCE, o que tem que ser feito? O Tuma, o pessoal aí, o Pantaleão, que é da Comissão de Justiça, vocês que são os advogados aí, Cascone,
que estão dentro do clube, a Isabela, que também é advogado, vocês precisam criar uma comissão que envolva não só advogados, mas também gente da área financeira contábil, para trazer todos esses contratos. Agora que a gente está mais pressionado a pagá-lo dessa forma, a gente pode pagar de acordo com a RCE, né? A gente tem que pegar esses contratos desses 4 empresários, pegar aditivo por aditivo, verificar a data que esses contratos foram assinados e verificar todo o processo de aprovação dessas assinaturas, meu parceiro. Agora é a hora. Então, você que está, turma, você que é presidente do Conselho Deliberativo, que tem uma capacidade de fiscalização da diretoria, você, o Pantaleão, que é da Comissão de Justiça vinculada ao Conselho Deliberativo, que tem capacidade de provocar também estudos aí dentro, criação de comissões, vocês têm que levantar contrato por contrato desses processos que o Corinthians teve que pagar devido à RCE, que vai ter que pagar, e vai ter que pegar aprovação por aprovação, como foi o processo disso, como foi que o Corinthians aprovou uma dívida a ser escalonada dessa forma, se passou pelos órgãos de controle do clube, pelo CORE, pela aprovação, eventualmente, do próprio conselho, pelo valor que estava envolvido no negócio. Porque não é possível que a gente vá botar isso para baixo da RCE e falar, paga e tira da frente. Esses caras que estavam nessa linha de aprovação desses contratos têm que ser punidos. O Corinthians não podia se vincular a contratos, primeiro que ele não ia conseguir pagar, segundo que você vai fazendo, vai arrolando dívidas que você faz mal ao clube, embute juros abusivos, juros claramente ilegais. Então é a hora de fazer isso. E a partir daí, achando os responsáveis, você tem que expulsar eles do clube. A torcida está esperando. Isso aqui é mais um elemento para se colocar no Ministério Público as pessoas que fizeram esses contratos maléficos ao Corinthians e essa relação extremamente desvantajosa ao Corinthians que foi estabelecida entre empresários e diretoria. Isso tem que estar agora no holofote da diretoria do Corinthians. Isso não pode ser deixado para trás. Essa RCE, ela tem que vir para moralizar o Corinthians. Né? Vocês estão sempre reticentes com a ideia de SAF, vocês que estão, o doutor Paulo lá, o doutor Paulo Pedro, sempre reticente com a ideia de SAF, falando que o Corinthians tem saída. Se vocês querem falar que o Corinthians tem saída, a primeira coisa que vocês têm que fazer é pegar o contrato desses 4 empresários, pegar toda a evolução da dívida desses 4 empresários, criar uma comissão de levantamento dessas informações, do ponto de vista técnico, né, contábil, financeiro e jurídico, ver se essas dívidas foram devidamente provisionadas em balanço e exigir responsabilidades daqueles que tinham a caneta de aprovação desses contratos, dessas operações. Não dá mais para passar pano para isso aqui. A gente vai falar disso aqui todo dia, enquanto vocês não fizerem isso. É uma vergonha o que aconteceu, a relação entre Corinthians e empresários que se estabeleceu por 16 anos, e o Corinthians vai ter que pagar essa dívida de quase 200 milhões de reais, de jogadores que não entregaram, muitos deles não entregaram absolutamente nada para o Corinthians. A gente está falando de Ederson, a gente está falando de Ramiro, depois eu vou pegar a lista de jogadores do que a gente está falando, para o torcedor ficar um pouco mais indignado. E a gente vai ver como evoluiu isso, quem assinou, quem autorizou essa assinatura.